alô, Natal! Alô, alô, meu Rio Grande do Norte, a partir de agora, juntos aqui no Bora Nordeste. Ligue o GPS da felicidade e siga o seu caminho. Seja feliz, mas para ser feliz, tem que ter em primeiro lugar Deus no coração. Dando sequência às entrevistas especiais aqui do Bora Nordeste, onde eu recebo uma pessoa que dispensa apresentações. Digo pelo currículo dele. Um homem que, ex-deputado federal, 11 vezes deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, líder do MDB na Câmara, quando tínhamos uma bancada de 82 parlamentares. Então, eu recebo hoje Henrique Eduardo Alves. Bom dia, deputado. Prazer em recebê-lo. Muito obrigado por me atender. Bom dia, Herbert. Bom dia, telespectador da Bandeirantes, essa empresa de comunicação tão respeitada no Brasil e no nosso estado. E o seu programa, Bora Nordeste, né? É isso. É com muita alegria. E eu quero concordar logo com sua frase inicial, que para ser feliz tem que ter Deus no coração. Somente. Né? Eu não tenho. Porque Ele é que nos dá a luz todos os dias, em todos os momentos. Ruins, bons, mas sempre cabeça erguida e procurando essa luz. Nós vamos ter aí quase 30 minutos com o deputado Henrique, mas, Henrique, eu não poderia iniciar essa entrevista sem... Eu digo que é inimaginável, saber que Henrique Eduardo Alves hoje não é do MDB. Você é MDB Henrique. Hoje mesmo, quando eu soube, uma pessoa em comum soube dessa entrevista, falou que minha mãe tem 90 anos, votou em Henrique pela primeira vez quando ele tinha 22 anos de idade. A mulher com 90 anos já votava no seu pai, votou em você para deputado. Como é essa convivência de Henrique não estar no MDB? Eu queria que você explicasse. Sei que você já falou por aí, mas eu vou fazer a mesma pergunta dando um tom diferente. Olha, outra identidade nossa, outro termo seu que eu vou usar aqui agora, inimaginável. Meu pai, caçado pela ditadura militar, em fevereiro de 1969, aquele drama todo, aquele sofrimento todo, aquela brutal e criminosa injustiça, até que os amigos foram ao Rio de Janeiro, José Martins, Antônio Cortez, vereadores, colegas nossos da época, e outro grupo foram à casa do meu pai, onde eu estava, dizer que a luta não podia parar, ela tinha que continuar. Ele tinha que me colocar nesta luta com a sua bandeira pelas esperanças do Rio Grande do Norte. Aquela conversa e minha mãe e as mulheres são mais exaltadas, né? Ele Claro. tem que ir, ele vai. Né? Você é menino, Minha mãe 22 nascia, anos. 21 na época. 21. Aí tomei posse com 22. Aí minha mãe, ele vai, né? A mãe da gente é sempre mais exaltada. E meu pai cauteloso, com medo que eu viesse sofrer o que ele sofreu, ficava assim. Era muito jovem, né? Muito menino. Exato, passar naquela época, 21 anos, hoje você é tudo já, você é doutor, você é empreendedor, você é tudo. Na época não era assim. Naquela época não. Mas eu percebi no olhar dele que ele queria a minha resposta. Até que eu disse, pai, se você quer mesmo, eu vou. E a partir daí eu fui, bandeirinha verde nas mãos, né? Que significava a esperança, a luta, os sonhos. E entrei Rio Grande do Norte adentro. Eu tinha 21 anos, né? Tomei posse em 1971 com 22 anos de idade. E na época eu alcancei 17,% dos votos, fui proporcionalmente o deputado mais votado do Brasil. Eu errei, foram 11 vezes? Deputado? 11 vezes, 11 vezes. Agora, logo que eu encontrei, com muita honra, o caminho aberto, né? Eu só fiz procurar trilhar com honradez, com dignidade, procurando chegar perto do que Aloysio foi, que era um visionário. Então, assim foram 52 anos. E chegou um momento em que eleições, né? Deputado federal, senador, governador, acabaram com uma coligação de partidos, eu achei bom, porque cada partido tinha que mostrar a sua cara mesmo. Perfeito. Não fazer coligações de pegar carona em partidos maiores, eu achei bom ter acabado. Para cada partido mostrar o que tem. Se reduza o número de partidos. Nós temos 28 partidos hoje. É na muito Câmara partido, de Deputados. né, Não existe democracia com tantos partidos. Você não consegue verdades, coerência, unidade. Bem, imagine para um consenso na casa. Mas aí criaram uma coisa pior, a meu ver, que é a tal da nominata, né? Que aí cada um saiu correndo, onde lhe oferecesse melhor oportunidade, maior vantagem, e está aí essa confusão generalizada. Mas Perfeito. é a realidade. E aí a nominata do MDB. E eu esperando o MDB, né, conversar algo Você sobre ficou de isso. fora da nominata, tal nominata. Porque Garibaldi... Era impensável, né? Impensável, porque eu conversei com o Garibaldi dia 9 de dezembro, meu aniversário,
e o dele sempre dia 5 de fevereiro, a gente falava sempre. Se cumprimentavam, primos, tudo, fraternalmente. claro. Dezembro que passou. O ano novo, não, Natal, mesma coisa. 23, Natal, 24, Feliz Natal, vocês, ele também. Tá. Foi assim, de maneira carinhosa, como sempre foi. Ano novo, a mesma coisa. Feliz ano novo para você, para sua família. Ele. Tudo normal. Tudo normal, fraternalmente, como era há 50 anos. Como foi há 50 anos. Quando no início de janeiro, dia 4, dia 5, eu leio nos jornais o rompimento comigo politicamente. Publicamente. Publicamente, dizendo politicamente e familiarmente. Ok. Eu digo, não é possível. Eu tentava ler, reler, ela mesmo coisa estava escrita ali. Eu até digo, eu prefiro ficar com o Garibaldi que eu ouvi do que o que eu li. Né? Mas mesmo assim, vamos dar tempo e tal. O tempo é o senhor da razão. Eu vou entrar em outra pergunta, você já respondeu a pergunta teve que ser. Do MDB. Aí eu fiquei esperando esse tempo para ver se a nominata, como era, e eu sabia de pessoas que eram convidadas, ligadas a mim, não aceitavam, e assim eu ia sabendo das coisas. Você teve que tomar um rumo. O MDB vai apoiar Fátima, depois não vai apoiar, agora é com Ezequiel, vai dar o vice de Fátima, depois vai dar o vice de Ezequiel em oposição a Fátima, uma confusão. Eu digo, eu quero saber, eu posso ajudar, eu tenho experiência, eu conheço a política do Rio Grande do Norte. Conhece muito bem, com mas maestria. Não me deram uma palavra, resolveram não me ouvir, não me ver, nem me falar. Isso é. Aí chegou o prazo fatal. Você teve que mudar. 6 partidos me procuraram, liderança nacional, ou ficava sem partido. Aí eu digo, eu tive que mudar. Tem que optar. Com dor no coração, mas teve que fazer dor isso. Dor enorme. Eu fiquei 3 dias, 3 noites escrevendo, rascunhando o que eu ia dizer, escrevendo. E você imagina, você, telespectador, eu escrevendo. À noite, quando eu olhava, me emocionava, rasgava. Dia seguinte, eu começava... Que ia sair do... Como é que eu ia... De onde você nasceu. Exatamente. É como se fosse sair do ventre da mãe, sei lá. Isso. Como é que eu ia sair daquela casa que eu ajudei a construir, fraterna, democrática. Falar em MDB é difícil não associar Henrique, seu pai que foi... Pois Ô, deputado, eu quero deixar claro que não adianta você mandar, pega pesado. Não. Eu tenho que respeitar a justiça brasileira. A justiça brasileira absolveu Henrique. Isso. A justiça desse país absolveu. Se você é contra, aí você fique à vontade. Mas a minha missão não tem nenhuma procuração para defender o deputado Henrique, mas é fazer uma entrevista humana. Olha que eu queria ter mais tempo. E digo que antes de você ir para a carceragem, que foi um golpe duríssimo, eu diria que o primeiro golpe aconteceu na eleição de 2014. Você, presidente da Câmara, amigo pessoal do Michel Temer, presidente da República, de repente você se lança governador e perde uma eleição que poucos imaginavam que você pudesse perder aquela eleição. Eu ganhei o primeiro turno. É isso, ganhou o primeiro turno. Aí no segundo turno, a esquerda, sobretudo, que eu respeito, mas claro. a oligarquia se juntou aos votos contrários e me derrotaram no segundo turno. Foi um golpe, a pergunta é essa, deputado, foi um golpe, foi o primeiro golpe, porque veio a sequência, quando você... Não, mas da democracia, ganhar ou perder faz parte do jogo democrático. Pronto, agora eu vou pegar um gancho sem querer puxar. Eu disse, deputado, falei em off aqui que eu ia falar algo que nunca ninguém da imprensa do Rio Grande do Norte, se falou, eu peço perdão porque eu não ouvi, eu estava longe, estava em São Paulo, recebi algumas ligações, quando você tem um carinho danado pelo Robson Faria, tenho um carinho por ele, respeito. Aí me perguntaram, rapaz, o que você acha? Robson e Henrique. Eu falei, Henrique é o nome, cara, mas como é que pode ter o Henrique isso? Eu falei, meu irmão, esse cara, eu não estou falando para agradecer, esse cara conhece Brasília, cada ministério, cada centavo mais do que a casa dele. Eu falei, Henrique vai fazer 40 anos em 4. Eu falei, Henrique. Eu falei pelo seu prestígio nacional, por ter sido deputado, por ter sido ministro do turismo, por ter sido presidente da Câmara e amigo da cozinha. Ou eu estou falando com bobagem? Você é amigo da cozinha do ex-presidente Michel Temer. Então eu vi ali... Até hoje, com muita honra. Eu vi ali uma oportunidade desse Estado dar uma galopada muito grande. Não aconteceu. Eu queria a sua opinião. Não é aquilo que eu falei, democracia tem essa coisa, você vai para a eleição para ganhar ou para perder. Eu ganhei por mais de 5% no primeiro turno, né? Quando tinha outros candidatos, depois se somaram contra mim, eu tive que compreender, faz parte do jogo democrático, tem que saber ganhar, tem que saber perder e tocar em frente. Então isso eu encarei como uma derrota natural. Meu pai sofreu uma também lá atrás, para as Agrippina, 82, e saiu maior do que quando entrou. Então essas coisas me fizeram aprender, a vida foi um aprendizado. Você falou que eu fiquei preso, um absurdo, sem ter uma condenação. 328 dias, inimaginável. E eu sabendo
por que que eu estava ali. Quase Porque um ano, né, deputado? eles queriam que eu fizesse o que eu não podia fazer e nem faria. Quando chegou pelo 10º mês, eu senti que esperavam de mim o que eu jamais faria, porque não sabia e porque não faria. Queriam conversas, queriam depoimentos, queriam frases, e eu disse que absolutamente não. Primeiro, não sabia o que queriam de mim, e segundo, aquela conversa não era para uma pessoa como eu. Entendi. Foi o Espírito do meu Pai que baixou em mim, graças a Deus, e eu fui muito firme, muito ético, muito verdadeiro e muito honesto. E Deus me deu essa força, como você falou no começo, ficar ali, sofrer o que eu sofri no quarto 328 dias. Um homem que teve tudo. Pois é. Um homem que teve E tudo eu aos sabendo pés. da profunda injustiça, de quando que essa justiça vai chegar, até que chegou. Muito poder. Agora, Henrique, eu queria que você fosse Até muito que sincero. chegou em dezembro, Sim. eu fui absolvido pelo Judiciário Nacional. Uhum. Deus já tinha me dado força, as suas bênçãos. Foram mais de 30 acusações, né, deputado? Não, era uma só. Uma? Esta que era decisiva, onde eu tinha sido condenado na primeira instância. Condenado não, tinha recebido um parecer contrário da primeira instância. Certo, da E ia primeira. para a segunda instância. Eu esperava, expectativa, confiante em vencer, mas foi por unanimidade. Unanimidade, 3 votos a 0. 3-0. Então, dia Você 7, esperava uns 2-1. 2-1, porque era no radicalismo, Brasília, Rodrigo 3-0. Rodrigo Janot, procurador, tá, aquela pressão, 3-0, dia 7 de dezembro. Foi o dia mais importante da minha vida, imaginar a emoção. 7 de dezembro. Pronto. Aí eu fiquei leve, livre e solto. Pronto, agora Ô, o judiciário me fez justiça, Deus me abençoou. Quem sabe não está a hora. Não, o contrário. Eu vou fazer uma correção. Deus lhe abençoou, o judiciário fez a justiça. E agora, o terceiro item. Deputado. Quem sabe o Rio Grande do Norte não vá me Você é fazer justiça. pré-candidato. É isso que eu quero saber. Você é pré-candidato a deputado federal. Uma pergunta, Henrique. Você foi um homem de muito poder. É tanto que eu vi você numa entrevista. Eis isso. Agora eu quero pensar para frente. A ingratidão e a gratidão, deputado. Elas não podem andar juntas. Ou há gratidão ou há ingratidão. A pergunta que eu falo. Porque tem muitos amigos do poder, da posição, do presidente da Câmara, do deputado, do ministro. E daquele Henrique que ficou 300 metros quadrados. Não, quantos metros você falou aí? O tamanho lá da... Não, 328 dias que eu fiquei dentro do Mas quarto. o lugar lá era muito pequeno. Era pequeno, era. Pronto, minúsculo. 6 O metros que você quadrados, diria daqueles momentos que estava só você, Deus, e passando aquele filme de amigos que bateram tanto nas suas costas? Alguns foram ingratos, Henrique? Sim ou não? É o aprendizado, né? Pessoas, mas tive muita solidariedade, muitos amigos. Tanto que chegou um dia lá e me criaram um problema, que tinham me visitado mais de 400 pessoas, aí restringiram mais ainda, né? Eu tive que aceitar e compreender, mas o sentimento da fé. Quando você está convencido que é uma brutal injustiça, você tem aquela fé inabalável. Mas teve alguma ingratidão, alguma decepção pela ingratidão? Eu acho que isso faz parte do passado. Eu Não, quero... mas não precisa citar nome. Não, Você só fala se houve ou não. Eu não quero deixar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento no coração, que você sabe, você fica escravo dele. Eu não diria ingratidão, não. Eu acho que eu tive muito gesto, muita solidariedade, mas na hora que isso acontecia, de repente passava. Aí ficava a solidão. E as coisas na cabeça, terríveis. E aí foi a fé. Eu já era católico, mas aí eu recobrei, revitalizei. Acendeu, né? Muito, brutalmente. Reacendeu a chama. E esperando o momento. Quando chegou o 10º vez, perceberam que Henrique não ia fazer o que queriam que fizesse, que Henrique não ia dizer o que queriam que dissesse, que Henrique não sabia o que achava que ele sabia. Aí me deram a liberdade. Você, em algum momento, Henrique, chegou a pensar, você é um homem que tem muita experiência, puxa, eu acho que é o fim. Chegou a pensar nisso. Porque o homem, estando recolhido, estando preso, ele perde a dignidade, é verdade. É verdade. E desencadeia a depressão profunda, aguda. Total. E quando acontecia isso, eu estava lá e sabia que tinha ido à casa da minha filha, tinha ido à minha casa com a minha mulher, Laurita, lá. Aí me dava um desespero, teve momentos desesperadores. Aí quando eu me ajoelhava, rezava, me dê força. Não deixe essa tormenta, sabe, tomar conta de mim. Que era um negócio assim, avassalador. Eu sei que eu passei, agora volto a dizer. Até teve um amigo nosso que teve um momento como este, menor, é um grande empresário do país, ficou 32 dias.
e fez um comentário com um advogado amigo meu e disse: dali onde eu estive por 32 dias, só tem dois caminhos. Ou você sai deprimido, acabado, doente, ou você sai com energia, com a vitalidade. É agora que eu vou vencer. Então, aquelas frases, esta frase que ele disse ao amigo meu, essas duas, servem a meu exemplo. Eu saí com mais energia ainda, com mais força ainda. Quando veio a absolvição, aí que cresci mais ainda, e agora só falta, talvez, o julgamento do povo do Rio Grande do Norte. Ok. Henrique Eduardo Alves é pré-candidato a deputado federal. Me atende nessa entrevista. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, deputado Henrique Alves. Eu vou voltar perguntando se em algum momento, na cabeça dele, ele pensou em parar. Depois dos comerciais, eu continuo a entrevista com Henrique Eduardo Alves. Até já. De volta com essa entrevista na marca da exclusividade com Henrique Eduardo Alves. E vou apresentar assim, ex. Ele está pensando daqui para frente. Eu sou tudo ex, pode enumerar aí. Eu só sei que Henrique teve muito poder. Deputado, a minha pergunta é essa. Em algum momento você pensou em parar? E eu vou ser mais ousado um pouco. Porque a pessoa quando entra num grau de depressão, que vem mexendo com mulher, que vem mexendo com filho. Olha, quer me tirar do sério? Mexe com um filho meu. Aí tu vai me conhecer. Mexe com um filho meu, tenho 4, deputado, 4. Se tocar em um, aí eu viro o bicho, como diz o outro. Em algum momento você pensou em parar ou pensou em desistir da vida, por exemplo, deputado? Acho que em poucos e raros momentos, sim. O desespero teve um momento que tomou conta de mim, que eu estava vendo que eu estava criando muitos problemas para as pessoas queridas, né? E estavam sendo vitimadas por uma injustiça que eu estava sofrendo. Então, naquele momento, só a fé mesmo, me peguei muito com Nossa Senhora. Você pensou em dar cabo da vida, por exemplo? Porque a depressão leva a números estatísticas, deputado Henrique, que quem entra numa depressão aguda, a primeira coisa que pensa é em tirar a própria vida. Chegou a pensar nisso? Teve um momento que eu pensei que eu acho que tinha chegado a minha hora, sabe? Sei. Tal desespero, lá pelo 10º mês, já nos estertores assim, da paciência, do cansaço, da justiça brutal, mas aí eu me peguei com Nossa Senhora, uma noite lá, é minha protetora, tanto que eu ia aos depoimentos da audiência, eu imaginava Nossa Senhora sentada em cima do juiz, dos procuradores, como se fosse uma proteção divina, e foi. Foi a tua fé? Foi a minha fé. Você vê que a lua linda, que eu sempre adorei a lua, quantas noites de lua cheia eu ficava a vislumbrar, quantas noites naquela tristeza, quando eu saí de lá fiquei até com raiva da lua, não conseguia ver a lua, Meu pai. porque me relembrava aquilo que eu vivi. Você imagina, 328 dias. A fé livrou você da morte, a tua fé que reacendeu ali. E o apoio que eu tive da minha mulher, Laurita, dos meus filhos, Andressa, todos eles, era uma ajuda, uma solidariedade, que tinha visitas semanais, mas era uma fé tão grande que chegava ao desespero quando saíam de lá. Henrique, qual era o filme que passava... Põe a câmera aqui no deputado, por favor. Eu vou até pedir aqui para ficar nele. Joga a câmera dele aqui, eu quero colher essa resposta. Qual era o filme que passava daquele que lhe ensinou a dar os primeiros passos? Aquele que disse, meu filho, é assim, não pode ser assado. Não faça assim, faça desse jeito. O que passava de um filme na cabeça de Henrique quanto ao seu velho e inesquecível pai? Olha, um dos momentos mais importantes, quando eu percebi que queriam que eu falasse o que eu não falaria porque eu não sabia. Queriam que eu dissesse coisas que eu não diria porque eu não tinha o que dizer e não diria. Então, naquele momento, me dê força. Me dê força, não me deixe um momento de desânimo, de entrega. E aí ele chegava assim como aquela luz, sabe? Quando eu ia dormir, eu sonhava com ele, amanhecia com aquela energia. E eu sei o que ele passou. Meu pai, no seu momento, o melhor momento da vida pública. Sonhou sempre com ele. Ele não podia vir ao Rio Grande do Norte. Minha campanha de 70, ele não podia vir, ouvir, assistir um comício do filho dele, que continuaria a luta dele. Então, isso me dá uma força extraordinária. E a minha família, minha mulher. Então, era uma força que eu tinha, resista, vamos ganhar, vamos vencer. E chegava e se adiava e tal, até que chegou o judiciário, me absolve. E uma coisa importante, como eu disse aqui, o passado passou. Eu não vou por eleição, se eu for, estou ouvindo meus amigos, meus companheiros,
o Bacurau do Rio Grande do Norte. Bem, eu não vou pelo que eu fiz, porque o que eu fiz, o mandato seguinte já me recompensava. Na sua cartilha você não vai remoer o passado, é Não, isso? até porque o que eu fazia, o que eu construía, o que eu realizava, quando chegava a eleição seguinte, o Rio Grande do Norte me dava outra eleição. Então eu só tenho a gratidão ao Rio Grande do Norte pelo que eu fiz e ele sempre me recompensou. Eu quero saber agora se querem, se acham que eu posso fazer mais. Eu quero essas luzes nessas andanças. Henrique, você pode voltar, você pode fazer mais. Eu quero pensar no futuro, nessa juventude que está aí, que não acredita em política, não acredita em política, elas querem saber do futuro delas, quais são os projetos. Eu não vejo ninguém discutir projeto. Eu não vejo ninguém discutir as verdades do Rio Grande do Norte para o presente e para o futuro. Está aí a BR-304 para ser duplicada, que não é. Hospitais regionais que aliviariam a saúde pública do Rio Grande do Norte, que está um caos, como o Alfredo Gugel, ninguém discute isso. O Hospital Municipal de Natal só tem o Alfredo Gugel, não se pensa numa obra dessa, que está lá no governo federal, 130 milhões. Enfim, eu acho que a reforma tributária, que melhora a participação do município no bolo federal. Você mora onde? Não é em Natal? Não é no seu município? Quando você precisa da saúde, não é no seu município? Da educação, não é no seu município? Então, a reforma Mas tributária... vai para lá e volta para cá, tem que organizar Pode isso. nem ir para lá, já fica onde você recolhe o seu imposto, já facilita. Isso está tudo na reforma tributária, há 2 anos não sai do canto. Então, acho que as pessoas querem ouvir isto para poder sonhar, pensar, criar sua família, ter seus filhos, poder estudar. Os políticos têm que dizer isso ao Rio Grande do Norte. Esse é o seu projeto, é isso que está na sua E mente. não ficar discutindo vaga, você vice aqui, você não sei o que aqui, vou fazer o nominato ali, isso é coisa menor. Nem velha, nem nova política, é a boa política. Você usar a sua capacidade de convencer ou ser convencido. Sentar à mesa. O que estão discutindo agora, você veja a bolsa, sobe num dia, cai no outro. O dólar sobe num dia, cai no outro. É a instabilidade muito grande. E a promessa é quando 2023 chegar e até lá. Falta quase 7, 8 meses. Deputado, Tem que discutir agora, sentar à mesa. Vamos pensar nessas coisas que o Brasil está vivendo hoje. Não aguenta mais o que está vivendo. eu fiquei surpreso quando eu liguei para o deputado Henrique. Ele me atendeu com muita singeleza e ele falou: rapaz, eu vou falar rápido que eu estou indo para. Estou fazendo filosofia, estou virando filósofo agora. Rapaz, eu acho que até um exemplo, temos 5 minutos aí. Eu não poderia deixar de falar dessa composição nacional. Pra você resumir um pouco aí. Então, Henrique, filósofo. Eu acho que minha mulher fazia, né? E ela chegava toda segunda-feira, filho da vida, energia, num olhar incrível. O que você tem, mulher? Então, aí quer fazer, eu fui. Eu acho que a filosofia na prática, a Nova Clópia, acho que tem 60 e tantos países, e é um sentimento de tanta igualdade, de tanto respeito. Sabe? Ninguém é ninguém, todo mundo é igual, entendeu? Não tem como. E você vai entendendo Estamos em passagem. como é importante o bem, fazer o bem às pessoas, sem saber a quem. Sabe, eu queria ter feito há 30 anos atrás, que você adquire mais sentimento, mais verdade, mais consciência, mais fraternidade. Essa é uma palavra muito importante. Deputado, eu não podia deixar também de tocar num ponto, fui para a emoção, mas eu queria falar do aeroporto. O aeroporto, hoje nós temos um aeroporto de vergonha no estado. Isso. Né? Eu andei o mundo todo, morei muito tempo em São Paulo. Porém, deputado, há uma reclamação. Eu queria ouvir de você, pela a distância que é o aeroporto, Ótimo. que beneficiou a região metropolitana de Natal, tudo. Mas há uma reclamação de quem mora para cá, que tinha um aeroporto aqui em Parnamirim. Eu sei que hoje nós temos um aeroporto de vergonha. Hoje nós temos, antigamente era o Muquifo. Hoje temos um aeroporto. Mas há essa reclamação generalizada e sempre remetem a culpa para você. Queria que você falasse com o povo do Rio Grande do Norte. Então, uma pergunta oportuna que você fez, que não tinha sido feita ainda a mim, em nenhum programa. Esse aeroporto, primeiro de Natal não cabia mais crescimento que a área da aeronáutica. Né? Treinamento de aviões da América Latina era uma coisa importante aqui na nossa aeronáutica. Então não tinha como crescer. Segundo, esse aeroporto foi passar pelo Exército Terraplanagem há anos e anos. Há muitos anos até pelo Exército Brasileiro. Aí Carlos Wilson, que é sido colega meu, deputado, vai presidir o instrumento de aeroportos, como é que chama? Controle de voo? Que cuida dos aeroportos do Brasil. Tá? O cargo que cuida dos aeroportos do Brasil. Carlos Wilson, meu companheiro. Certo. Aí, de repente, eu soube que ele queria ir para Goiânia, perto de Recife. Infraero. Goiânia, perto de Recife. Aí eu fui a Carlos Wilson, porque Goiânia ali, Carlos Wilson, não é possível, porque o aeroporto de São Gonçalo já está lá, o Exército começando há anos a terraplanagem. Para resumir, eu tive que ir à época entre Lula e ele determinou que fosse
o primeiro privatizado no Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante. Só que aí, veja bem, já estava articulado com a TAM, com a sua presidenta à época, para que isso é o hub da TAM. Porque o Rio Grande do Norte é o ponto mais próximo da Europa. Perfeito. E isso interfere no custo da gasolina, da aviação, no querosene da aviação. 1 hora de voo, 40 mil, interfere no custo, que representa 30% do voo do querosene da aviação. Então tinha tudo para ser o Rio Grande do Norte o ponto mais próximo da Europa e o hub da TAM costurado assim, para ser assim. Mas aí, à época, o governo do Estado não se entendeu comigo, as coisas não foram bem articuladas. O fato é que a bancada do Ceará foi toda TAM, governador, bancada toda, o que nós não conseguimos. E o fato é que o Ceará, com a sua força de unidade, ganhou o hub da TAM. Aí depois tentei ainda separar passageiros, vamos negociar cargas, que é uma coisa importante também, já que nós temos aqui uma área enorme para fazer galpões. E não conseguiu. Também não fui ouvido, não foi consegui. A força política. Eu tinha, mas... a unidade. Tinha, mas faltou a unidade do Estado. O Ceará só não faz verão. Não tinha, mas teve unidade. E olha que o Ceará, Fortaleza é apertado, o Recife também. Natal tem tudo para crescer. Então faltou esse espaço consequente. Mas, se Deus quiser, isso vai crescer, que ali tem tudo para ser um grande aeroporto do Brasil. Deputado, eu espero que você aceite meu convite daqui para frente, antes de você começar a luta mesmo, só tem 1 minuto. Quero agradecer, deputado Henrique, dizer que a luta continua, você é um... Essa frase é muito boa. Desbravador. Muito obrigado por nos atender, viu? Muito obrigado. Espero que tenha gostado da entrevista humana, porque atirar pedras, Henrique, está cheio. É verdade. Agora, ver as qualidades são poucos. Muito obrigado. Eu encerraria agradecendo a você, Hepta, Bandeirante, e quero dizer aos que estão pensando na política, vai chegar esse ano, vocês vão decidir o futuro do Rio Grande do Norte. Seja jovem, seja idoso, não importa. Você vai ter a oportunidade de dizer o que é que você quer para o seu estado e para o seu país. Então pense muito nisso. Vai ter tempo, conhecer as pessoas, suas ideias. Não é a emoção, é a verdade, é a consciência. E não se esqueça, candidato ou eleitor, sem ódio e sem medo. Muito obrigado ao deputado Henrique Eduardo Alves por essa entrevista e continua, as entrevistas especiais aqui no Bora Nordeste. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.